Eu nunca imaginei que o homem que eu escolhi para dividir minha vida seria capaz de tamanha crueldade. Descobri que, enquanto eu confiava nele e partilhava da mesma mesa, ele colocava remédio na minha comida para me apagar. Tudo isso para poder me trair com a minha melhor amiga, dentro da minha própria casa, na minha própria cama. Essa é a verdade que eu preciso contar a vocês. Olá, meus queridos. Antes de começar a contar minha história, peço que deixem um like no vídeo se ele tocar o coração de vocês, se inscrevam no canal e comentem de qual cidade estão assistindo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas experiências que podem ajudar outras pessoas que passam por situações parecidas. Meu nome é Maria Helena, tenho 61 anos. E hoje vou contar para vocês uma das experiências mais dolorosas e, ao mesmo tempo, transformadoras da minha vida. Uma história que, durante muito tempo, eu guardei só para mim, mas que agora sinto que preciso dividir porque talvez possa ajudar alguém que esteja vivendo algo parecido. Durante 38 anos, eu vivi o que achava ser um casamento perfeito. Conheci meu ex-marido, Roberto, quando eu tinha apenas 19 anos. Ele era alguns anos mais velho, trabalhava como contador em uma empresa grande da cidade e eu era uma jovem professora recém-formada, cheia de sonhos e esperanças. Nos conhecemos numa festa de São João na casa de uma prima minha e, desde o primeiro momento, senti que ele seria especial na minha vida. Roberto tinha um jeito carinhoso de falar, sempre me elogiava. Dizia que eu era a mulher mais bonita da festa. Lembro até hoje do cheiro do perfume dele, uma fragrância amadeirada que me fazia sentir segura quando ele me abraçava. Dançamos a noite toda ao som de Luiz Gonzaga e Dominguinhos e, quando ele me acompanhou até em casa, pediu permissão ao meu pai para me namorar. Era um homem de família, respeitoso, exatamente o tipo de pessoa que uma moça de boa família deveria se casar naquela época. Nosso namoro durou 3 anos. Foram os anos mais felizes da minha juventude. Roberto era atencioso, me levava para passear no centro da cidade aos domingos, comprávamos pipoca para comer no cinema, e ele sempre se lembrava de datas importantes. Quando pediu minha mão em casamento, eu não hesitei nem um segundo. Sabia que ele seria um bom marido, um bom pai para nossos filhos e que construiríamos uma família sólida juntos. Casamos em 1985 numa cerimônia simples, mas bonita na igreja do bairro. Eu usava o vestido que minha mãe havia guardado do próprio casamento, todo em renda branca, com um véu que minha avó havia bordado à mão. Lembro do peso dos sapatos novos, do perfume de jasmim que eu havia passado no pescoço e do sorriso radiante do Roberto quando me viu entrando na igreja no braço do meu pai. Naquele momento, eu tinha certeza de que estava fazendo a escolha certa. Os primeiros anos foram maravilhosos. Roberto conseguiu um emprego, melhor numa empresa de contabilidade, e eu continuei dando aulas numa escola municipal. Compramos nossa primeira casinha, pequena, mas aconchegante, com um quintalzinho onde eu plantei rosas e jasmins. Era uma casa simples, de 2 quartos, mas que para nós representava a realização de um sonho. Tentamos ter filhos por vários anos, mas infelizmente não conseguimos. Foi uma época difícil, cheia de consultas médicas, exames, tratamentos que não davam resultado. Eu me lembro das lágrimas silenciosas que eu derramava toda vez que minha menstruação chegava, indicando mais um mês de esperança frustrada. Roberto sempre me consolava, dizia que éramos uma família completa, só nós dois, que o importante era nosso amor. E eu acreditava nele, porque realmente nosso casamento parecia sólido como uma rocha. Com o tempo, fomos encontrando outras formas de ser felizes. Viajávamos nas férias escolares, sempre para lugares simples, mas que nos traziam alegria. Passávamos os finais de semana cuidando da casa, recebendo amigos para almoçar, e eu me dedicava cada vez mais aos meus alunos,
que, de certa forma, preenchiam esse vazio maternal que eu sentia. Foi nessa época, há uns 15 anos, que conheci Cristina. Ela havia se mudado para nossa cidade com o marido, que conseguiu um emprego na prefeitura. Cristina era uma mulher bonita, uns 10 anos mais nova que eu, loira, com olhos verdes muito expressivos. Tinha um sorriso fácil e uma personalidade envolvente que conquistava todo mundo rapidamente. Nos conhecemos numa reunião de pais na escola onde eu dava aula, porque ela havia matriculado a filha mais velha na minha turma. Desde o primeiro dia, simpatizei com ela. Cristina tinha uma energia contagiante, contava histórias engraçadas sobre a vida na cidade grande e parecia genuinamente interessada em fazer amizade. Como ela era nova na cidade e não conhecia ninguém, eu me ofereci para ajudá-la a se ambientar. Mostrei onde ficavam os melhores mercados, a farmácia, o posto de saúde, aqueles lugares que só quem mora na cidade há muito tempo conhece. Nossa amizade cresceu naturalmente. Começamos a nos encontrar para tomar café da tarde. Depois ela começou a frequentar nossa casa aos finais de semana. Roberto também gostou muito dela desde o início. Dizia que Cristina era uma pessoa alegre, que trazia uma energia boa para nossa casa, e realmente era assim que eu sentia também. Depois de tantos anos de casamento, depois da frustração de não ter conseguido ter filhos, ter uma amiga como Cristina trouxe um novo ânimo para minha vida. Ela era daquelas pessoas que sabem ouvir, que dão conselhos carinhosos, que estão sempre dispostas a ajudar. Quando eu estava triste ou preocupada com alguma coisa, era com Cristina que eu desabafava. Ela me entendia de um jeito que às vezes nem o Roberto conseguia, talvez porque éramos mulheres, talvez porque ela também havia passado por dificuldades na vida que a fizeram mais sensível aos problemas dos outros. Roberto também parecia gostar muito da companhia dela. Quando Cristina vinha para casa, ele ficava mais animado, contava piadas, se esforçava para ser um bom anfitrião. Eu achava bonito ver meu marido sendo gentil e acolhedor com minha amiga. Era sinal de que ele respeitava nossa amizade e queria que eu fosse feliz. Com o passar dos anos, Cristina se tornou praticamente da família. Passávamos o Natal juntos, as festas de fim de ano, os aniversários. Ela conhecia cada cantinho da nossa casa, sabia onde ficava cada coisa na cozinha, e eu sempre dizia brincando que ela era a irmã que eu nunca tive. Roberto concordava, dizia que nossa casa ficava mais alegre quando ela estava por perto. Lembro que eu costumava comentar com as outras amigas como era sortuda por ter uma amizade tão verdadeira. Cristina era a primeira pessoa que eu procurava quando tinha uma boa notícia para contar. E também era para ela que eu corria quando precisava de um ombro amigo. Era uma amizade que eu imaginava que duraria para sempre. Uma daquelas raras conexões que a vida nos apresenta e que devemos valorizar acima de tudo. Durante todos esses anos de amizade, nunca passou pela minha cabeça desconfiar de nada. Roberto continuava sendo o marido atencioso de sempre, talvez até mais carinhoso com o passar dos anos. Ele havia conseguido alguns clientes particulares para fazer a contabilidade, então nossa situação financeira havia melhorado. Conseguimos reformar a casa, trocar alguns móveis e até fazer algumas viagens mais longas nas férias. Eu me sentia uma mulher realizada. Tinha um casamento sólido, um trabalho que amava, uma amiga verdadeira e uma vida social ativa na comunidade. Participava do coral da igreja, ajudava na organização das festas juninas da escola e sentia que tinha encontrado meu lugar no mundo. Claro que havia alguns pequenos desafios do dia a dia, algumas discussões bobas como qualquer casal tem depois de muitos anos juntos, mas nada que comprometesse nossa felicidade. Roberto estava na faixa dos 60 anos e eu já havia passado dos 55. Éramos um casal maduro, com uma rotina estabelecida, mas que ainda tinha planos para o futuro. Falávamos sobre a aposentadoria, sobre viajar mais, sobre aproveitar melhor essa fase da vida em que
os compromissos eram menores e poderíamos nos dedicar mais a nós mesmos. Era uma vida boa, uma vida que eu havia construído com muito carinho e dedicação. Uma vida que eu imaginava que continuaria assim, tranquila e previsível, cercada das pessoas que eu amava e que me amavam de volta. Eu me sentia sortuda, protegida, segura no meu pequeno mundo perfeito. Se alguém me dissesse naquela época que em poucos anos eu descobriria que essa vida perfeita era apenas uma ilusão, que as duas pessoas mais importantes para mim estavam me traindo da forma mais cruel possível, eu jamais acreditaria. Jamais imaginaria que minha própria casa, minha própria cama, estava sendo palco de uma traição que durava anos sem que eu desconfiasse de nada. Mas a vida tem dessas surpresas, não é? Às vezes, quando achamos que conhecemos alguém completamente, quando confiamos cegamente nas pessoas que amamos, é exatamente aí que recebemos o golpe mais doloroso. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, numa tarde de dezembro que mudou completamente o rumo da minha história. Olhando para trás agora, consigo perceber que nossa rotina tinha se tornado muito previsível, quase mecânica. Roberto saía para trabalhar todas as manhãs às 7h30 em ponto, depois de tomar seu café preto sem açúcar, que eu preparava religiosamente. Ele sempre beijava minha testa antes de sair, um beijinho rápido e automático, e dizia: "Até logo, amor", com aquela voz ainda rouca de quem acabou de acordar. Eu seguia para a escola às 8h, mas só depois de verificar se havia deixado o almoço pronto, se as roupas dele estavam passadas e organizadas no armário. Era uma rotina que eu cumpria com prazer, porque sempre acreditei que cuidar bem do marido era uma das formas de demonstrar amor. Minha mãe me ensinou assim, e durante todos esses anos eu nunca questionei essa dinâmica. Cristina, por sua vez, havia se tornado uma presença constante em nossas vidas, de uma forma tão natural que às vezes eu esquecia como era a nossa rotina antes dela aparecer. Ela morava a apenas 3 quarteirões da nossa casa, numa casa maior e mais moderna que a nossa, mas sempre preferia passar as tardes na nossa cozinha, sentada naquela cadeira de madeira que eu acabei considerando o lugar dela. Era curioso como ela conhecia tão bem os hábitos do Roberto. Sabia que ele não gostava de barulho quando chegava do trabalho, que preferia tomar banho antes do jantar, que adorava assistir ao Jornal das 8 enquanto comia. Às vezes eu brincava dizendo que ela conhecia meu marido melhor do que algumas esposas. Conhecem os seus. E ela ria, dava de ombros e respondia que era só uma questão de prestar atenção nos detalhes. Realmente, Cristina era muito observadora. Notava quando eu estava com uma roupa nova, quando mudava o corte do cabelo, quando estava preocupada com alguma coisa. Era esse cuidado dela que me fazia sentir tão especial. Depois de tantos anos de casamento, Roberto às vezes não percebia essas pequenas mudanças, mas Cristina sempre percebia e sempre fazia questão de elogiar. Nossas tardes juntas tinham se tornado um ritual sagrado. Quase todos os dias, depois que eu voltava da escola, Cristina aparecia por volta das 3 da tarde. Ela tinha uma chave de casa. Eu havia dado para ela alguns anos antes, quando começou a ajudar a cuidar das plantas quando viajávamos. Às vezes eu chegava e ela já estava lá, preparando café, como se fosse a dona da casa. No início eu estranhei um pouco essa intimidade, mas Roberto dizia que era bom ter alguém de confiança com acesso à casa. Imagina se acontece alguma coisa e precisamos de ajuda, ele costumava dizer. É bom saber que a Cristina pode entrar e verificar se está tudo bem, e realmente fazia sentido. Éramos pessoas mais velhas e ter uma amiga mais jovem por perto nos dava uma sensação de segurança. Cristina também tinha o dom de tornar qualquer momento especial. Chegava sempre com alguma novidade, algum doce diferente que havia experimentado, alguma história interessante que ouvira na rua. Tinha uma forma de contar as coisas que prendia a atenção,
Gesticulava muito, fazia vozes diferentes para imitar as pessoas e sempre nos deixava morrendo de rir. Lembro especialmente de uma tarde de abril do ano passado. Eu havia chegado em casa mais cansada que o normal, porque havia sido um dia difícil na escola. Uma das crianças da minha turma estava passando por problemas em casa e eu sempre levava essas situações muito a peito. Cristina percebeu meu estado de espírito imediatamente. Maria Helena, você está com cara de quem precisa de um mimo, ela disse, me abraçando com aquele carinho maternal que ela tinha. Mesmo sendo mais nova, o perfume dela, um floral suave que eu nunca consegui identificar, sempre me acalmava. Vou fazer aquele bolo de cenoura que você adora e vamos tomar um café bem gostoso. E foi exatamente isso que ela fez. Conhecia a minha cozinha como a palma da mão, sabia onde ficava cada ingrediente, cada utensílio. Enquanto ela mexia a massa do bolo, contava histórias da infância dela, das travessuras que fazia com os irmãos. Eu ficava sentada na mesa, observando aquelas mãos delicadas trabalhando e me sentia genuinamente grata por ter uma amiga tão cuidadosa. Você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, né? Ela disse naquele dia, me olhando nos olhos com uma expressão muito séria. Não importa o que aconteça, eu sempre vou estar do seu lado. Na época, aquelas palavras me emocionaram profundamente. Senti que realmente tinha uma irmã de coração, alguém que se preocupava comigo de verdade. Roberto chegou em casa naquele dia e encontrou o cheiro maravilhoso do bolo no forno. Seus olhos brilharam quando viu Cristina na cozinha. E ele comentou como era sortudo por ter duas mulheres tão especiais cuidando dele. Vocês duas fazem essa casa ficar perfeita, ele disse, dando um beijinho na minha cabeça e um abraço carinhoso na Cristina. Era comum Roberto demonstrar afeto por ela dessa forma. Abraços calorosos, beijinhos no rosto, elogios constantes. Eu nunca vi nada demais nisso, porque Roberto sempre foi uma pessoa carinhosa com todo mundo, com as vizinhas, com as amigas da escola, com a família. Era parte da personalidade dele ser afetuoso e gentil. Cristina também retribuía esse carinho de forma muito natural. Massageava os ombros dele quando ele reclamava de dor nas costas depois de um dia longo no escritório. Preparava aquele chá de erva cidreira que ele adorava quando estava gripado. Lembrava de comprar o jornal que ele gostava de ler nos finais de semana. Eram gestos de uma amiga atenciosa e eu me sentia sortuda por ver meu marido sendo tão bem cuidado. Nas nossas conversas da tarde, Cristina sempre demonstrava muito interesse pela minha relação com Roberto. Perguntava como estava nosso casamento, se éramos felizes, se Roberto ainda era romântico comigo. Eu respondia com sinceridade, porque não via malícia nessas perguntas. Achava que ela queria aprender com nossa experiência de casamento longo e sólido. Vocês são um exemplo para mim, ela costumava dizer. Quero ter um casamento igual ao de vocês quando for mais velha. E eu me sentia honrada com esses comentários. Gostava de compartilhar com ela os segredos de um relacionamento duradouro, as pequenas concessões que fazemos, a importância da paciência e do companheirismo. Roberto também parecia gostar dessas conversas. Quando chegava em casa e nos encontrava falando sobre relacionamentos, participava da conversa com prazer. Dava conselhos para Cristina sobre como lidar com o marido dela, contava histórias engraçadas dos primeiros anos do nosso casamento, demonstrava orgulho da nossa união. A Maria Helena é uma esposa exemplar, ele dizia para Cristina, me fazendo corar de felicidade. Não sei o que seria de mim sem ela. E eu acreditava piamente nessas palavras, porque Roberto nunca havia me dado motivos para duvidar do amor dele. Os fins de semana, quando Cristina ficava para jantar, eram especialmente gostosos. Eu caprichava na comida, fazia aquelas receitas mais elaboradas que normalmente só preparava em ocasiões especiais. Roberto abria uma garrafa de vinho, colocava uma música suave
e nós três ficávamos conversando até tarde, rindo de histórias bobas, fazendo planos para o futuro. Era nesses momentos que eu me sentia mais feliz. Olhava ao redor da mesa e via as duas pessoas que mais amava no mundo, compartilhando comigo momentos de paz e alegria. A luz amarelada da luminária da sala de jantar criava um ambiente acolhedor. O perfume do jantar ainda pairava no ar e eu me sentia abençoada por ter aquela família que eu mesma havia escolhido. Cristina sempre elogiava nossa casa. Dizia que se sentia melhor aqui do que na própria casa dela. Vocês têm uma energia tão boa, ela comentava, ajudando a recolher os pratos depois do jantar. Eu me sinto em paz quando estou aqui. Roberto concordava. Dizia que nossa casa era um refúgio de tranquilidade num mundo cheio de problemas. Foi se tornando natural ela dormir aqui às vezes. Quando ficávamos conversando até muito tarde, quando ela havia bebido um pouco de vinho e não queria dirigir, quando o marido dela viajava a trabalho e ela não gostava de ficar sozinha em casa. Tínhamos um quarto de hóspedes pequeno, mas confortável, e eu sempre fazia questão de deixar tudo arrumadinho para ela. Você não precisa se incomodar tanto, ela dizia quando me via trocando os lençóis, colocando toalhas limpas, verificando se tinha água fresca na mesinha de cabeceira. Mas eu gostava de fazer isso. Cuidar das pessoas que amo sempre foi minha forma de demonstrar carinho. Roberto também se esforçava para que ela se sentisse bem-vinda. Verificava se o chuveiro do banheiro social estava funcionando direito, se havia shampoo e condicionador suficientes, se a temperatura do quarto estava agradável. Éramos um casal hospitaleiro e receber Cristina em casa nos dava prazer. Esses momentos de intimidade familiar foram criando entre nós três uma dinâmica muito especial. Éramos como uma pequena família escolhida, unidos pelo afeto e pela convivência harmoniosa. Eu me sentia privilegiada por ter conseguido construir esse ambiente de amor e companheirismo que muitas pessoas passam a vida toda procurando. Cristina conhecia cada detalhe da nossa rotina doméstica. Sabia que Roberto gostava de acordar com um cheiro de café fresco, que eu preferia tomar banho à noite, que nos domingos fazíamos questão de almoçar mais tarde e assistir a um filme juntos. Participava dessas rotinas como se fosse realmente da família, e eu achava maravilhoso ter alguém que se encaixava tão perfeitamente na nossa vida. Era uma época de muita felicidade e plenitude. Eu me sentia amada, cuidada, rodeada de pessoas. Meu trabalho na escola ia bem, meu casamento parecia mais sólido do que nunca. E minha amizade com Cristina trazia uma leveza e uma alegria que eu não sabia que estava faltando na minha vida. Se alguém me perguntasse naquela época se eu mudaria alguma coisa na minha vida, eu responderia que não. Tudo parecia estar no lugar certo. Todas as peças do quebra-cabeça da minha existência encaixavam perfeitamente. Eu era uma mulher realizada, cercada de amor, vivendo exatamente a vida que sempre sonhei viver. Que ingênua eu era! Como é possível uma pessoa viver tanto tempo numa ilusão tão completa? Como não percebi os sinais que, olhando para trás, parecem tão óbvios? Mas na época, envolvida naquela rotina aconchegante, naquela sensação de segurança e pertencimento, eu não conseguia ver além da superfície dourada dos nossos dias felizes. Os primeiros sinais de que algo não estava completamente certo começaram a aparecer de forma muito sutil, tão sutil que, inicialmente, eu os ignorei ou encontrei explicações racionais para eles. Era como se meu subconsciente tentasse me alertar, mas minha mente consciente, tão acostumada àquela realidade harmoniosa, recusava-se a aceitar qualquer coisa que pudesse perturbar minha paz. O primeiro incômodo que lembro claramente aconteceu numa manhã de junho. Eu estava arrumando nosso quarto, trocando os lençóis da cama,
quando encontrei um fio de cabelo loiro no travesseiro do Roberto. Não era meu cabelo, o meu sempre foi castanho escuro, e naquela época eu já tinha alguns fios brancos que eu pintava religiosamente a cada 2 meses. Era um fio longo, dourado, ondulado, um fio que imediatamente me lembrou do cabelo da Cristina. Fiquei parada ali por alguns minutos, segurando aquele fio entre os dedos, tentando entender como ele havia parado no nosso travesseiro. Cristina havia dormido aqui algumas noites antes, mas no quarto de hóspede. Será que o fio havia grudado na minha roupa e depois se soltado na nossa cama? Ou talvez tivesse voado pelo ar quando ela estava sentada na nossa cama, conversando comigo enquanto eu dobrava roupas? Joguei o fio no lixo e tentei esquecer o episódio, mas ele ficou martelando na minha cabeça durante todo o dia. Quando Roberto chegou do trabalho, quase comentei sobre o assunto, mas na última hora desisti. Que bobagem seria aquela? Fazer drama por causa de um fio de cabelo? Eu mesma encontrava meus próprios cabelos espalhados pela casa toda, grudados nas roupas do Roberto, no estofados do sofá. Era normal. Algumas semanas depois, notei que Roberto estava tomando banho com mais frequência. Sempre que chegava em casa do trabalho, ia direto para o chuveiro, mesmo quando não estava suado ou sujo. Quando comentei sobre isso, ele riu e disse que estava sentindo muito calor por causa do verão, que o ar-condicionado do escritório estava quebrado e ele ficava transpirando o dia todo. Fazia sentido. Era realmente um verão muito quente naquele ano, mas comecei a reparar que esses banhos extras coincidiam sempre com os dias em que Cristina havia passado a tarde em casa. Nos dias em que ela não aparecia, Roberto chegava e ia direto assistir televisão ou tomar um cafezinho comigo, sem pressa de se lavar. Era um padrão muito sutil, tão sutil que demorei semanas para perceber. Outra coisa que me chamou a atenção foi a forma como Roberto começou a falar sobre Cristina. Sempre a defendia quando eu fazia algum comentário, por mais inocente que fosse. Se eu reclamasse que ela havia mexido nas minhas plantas sem pedir, ele dizia que ela estava só querendo ajudar. Se eu comentasse que ela usava roupa muito decotada para a idade, ele dizia que cada um se veste como quer. Se eu mencionasse que achava estranho ela sempre saber da nossa rotina, ele respondia que isso era sinal de uma amizade verdadeira. Essa defesa constante começou a me incomodar, principalmente porque Roberto nunca havia sido de defender outras pessoas assim. Com as vizinhas, com as outras amigas, ele costumava concordar comigo, ou pelo menos ficar neutro. Mas com Cristina era diferente. Era como se ela fosse intocável, como se qualquer crítica a ela fosse um ataque pessoal a ele também. Em agosto, comecei a sentir uma sonolência estranha depois do almoço. Era uma coisa nova para mim, porque sempre fui uma pessoa de muita energia, que conseguia passar o dia todo ativa sem problemas. De repente, por volta das 2 da tarde, começava a sentir um cansaço profundo, uma vontade irresistível de deitar e dormir. No início pensei que fosse por causa do trabalho. Havia começado o 2º semestre letivo, e sempre era uma época mais corrida na escola. Ou talvez fosse a idade chegando, sabe como é. Depois dos 50, o corpo da gente não é mais o mesmo, mas era uma sonolência muito específica, muito intensa, diferente de qualquer cansaço que eu já havia sentido na vida. Roberto percebia quando eu estava assim e sempre se mostrava muito solícito. Vai descansar um pouquinho, amor, ele dizia, me cobrindo com uma manta no sofá. Você está trabalhando demais, precisa cuidar melhor da sua saúde. E eu acabava dormindo mesmo, um sono profundo e pesado que às vezes durava 2, 3 horas. Quando acordava, às vezes encontrava Cristina na cozinha, preparando café. Oi, dorminhoca, ela dizia com aquele sorriso carinhoso. O Roberto me chamou porque estava preocupado com você. Disse que você andava muito cansada. Eu agradecia a preocupação deles, mas no fundo me sentia estranha.
Por que Roberto chamava Cristina quando eu estava dormindo? Por que ela sempre aparecia nesses momentos? Uma tarde, acordei de uma dessas sonecas e senti um cheiro diferente na casa. Não era o perfume habitual da Cristina, nem o aftershave do Roberto. Era um cheiro adocicado, meio enjoativo, como de suor misturado com perfume. Procurei de onde vinha o cheiro, mas não consegui identificar. Abri as janelas para arejar a casa e não comentei nada com eles. Também comecei a notar que algumas das minhas coisas estavam fora do lugar. Nada importante, nada que justificasse uma preocupação maior. Mas pequenos detalhes que uma dona de casa sempre percebe. O pote de açúcar que eu sempre deixava no canto direito da bancada aparecia no canto esquerdo. As almofadas do sofá que eu arrumava de um jeito apareciam arrumadas de outro. A colcha da nossa cama às vezes estava ligeiramente diferente de como eu havia deixado de manhã. Quando perguntava para Roberto se ele havia mexido em alguma coisa, ele sempre dizia que não. E Cristina, quando eu comentava sobre esses pequenos deslocamentos, sugeria que talvez eu estivesse mais distraída por causa do cansaço. Às vezes, quando estamos estressadas, não prestamos atenção direito no que fazemos, ela dizia. E eu acabava concordando, porque realmente andava me sentindo confusa ultimamente. Em setembro, aconteceu algo que me deixou muito inquieta. Estava organizando o armário do Roberto, separando as roupas de inverno, quando encontrei uma camisa que eu não conhecia. Era uma camisa social azul clara, de uma marca cara, muito bonita. Não era o estilo de roupa que Roberto costumava usar, nem parecia ter sido comprada nas lojas onde costumávamos fazer compras. Quando ele chegou em casa, mostrei a camisa e perguntei de onde tinha vindo. Roberto olhou para a peça com uma expressão que não consegui decifrar, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. Depois disse que devia ser um presente de um cliente satisfeito, que às vezes recebia agrados assim no escritório, mas sua resposta me soou forçada, como se ele estivesse inventando na hora. Que cliente rico é esse que dá camisas de marca? Eu brinquei tentando sondar mais informações, mas Roberto mudou de assunto rapidamente. Disse que estava com fome e perguntou o que tínhamos para o jantar. Era muito diferente dele não querer conversar sobre o trabalho. Normalmente ele adorava contar sobre os clientes, sobre os casos interessantes que apareciam no escritório. As mudanças no comportamento dele foram se tornando mais evidentes. Roberto, que sempre foi uma pessoa de rotina fixa, começou a ter horários mais irregulares. Chegava em casa às 6h30 todos os dias durante 38 anos e, de repente, começou a aparecer às 5, às 7, às 8, sempre com explicações sobre clientes que precisavam de atendimento especial ou documentos urgentes que precisava terminar. Também começou a se cuidar mais, comprou roupas novas sem me consultar, trocou o corte de cabelo, começou a usar um perfume diferente. Quando elogiei essas mudanças, ele disse que estava se sentindo mais jovem ultimamente, que tinha vontade de renovar o visual. Na época, pensei que fosse uma crise da meia-idade tardia, algo normal em homens da idade dele. Cristina também estava diferente, mais atenciosa comigo, mais carinhosa, sempre perguntando como eu estava me sentindo, se precisava de alguma coisa. Trazia presentes pequenos, sem motivo aparente, um batom, um creme para as mãos, um doce especial. Dizia que tinha visto na loja e lembrou de mim. Eram gestos bonitos, mas havia algo na forma como ela me olhava que me deixava desconfortável. Era como se ela tivesse pena de mim, como se soubesse de alguma coisa que eu não sabia. Às vezes, a pegava me observando com uma expressão estranha no rosto, quase culpada. Quando nossos olhos se encontravam, ela sorria rapidamente e voltava ao normal. Mas aquela expressão ficava na minha memória. Uma noite de outubro, acordei no meio da madrugada e Roberto não estava na cama. Levantei para procurá-lo e o encontrei na sala, sentado no sofá,
olhando para o nada. Quando perguntei o que estava fazendo, ele disse que não conseguia dormir, que estava preocupado com os problemas no trabalho, mas havia algo no jeito dele, uma tensão que eu não conseguia entender. Você anda estranho, Roberto, eu disse, sentando ao lado dele. Aconteceu alguma coisa que você não está me contando? Ele me olhou nos olhos por um longo momento e, por um segundo, achei que ele fosse dizer alguma coisa importante, mas depois balançou a cabeça e disse que era só cansaço mesmo, que logo tudo voltaria ao normal. Naquela mesma semana, Cristina comentou que estava pensando em fazer uma viagem, que queria dar um tempo da cidade, conhecer lugares novos. Perguntei se o marido dela ia junto, e ela disse que não, que ele não podia sair do trabalho. Achei estranho ela querer viajar sozinha, mas não comentei nada. Cada um tem seu jeito de lidar com os problemas da vida. Os episódios de sonolência extrema continuavam e eu comecei a me preocupar de verdade. Marquei uma consulta médica para fazer exames, porque não era normal uma pessoa saudável começar a ter essas crises de sono do nada. O médico pediu exames de sangue, disse que podia ser anemia, problemas na tireoide, deficiência de vitaminas. Roberto se mostrou muito preocupado com minha saúde, mais preocupado do que o normal. Insistia para eu descansar mais, dizia que talvez fosse melhor eu tirar uma licença médica da escola. Sua saúde é mais importante que qualquer trabalho, ele repetia. E Cristina concordava. Dizia que eu estava me matando de trabalhar, que precisava pensar mais em mim mesmo. Os resultados dos exames deram todos normais. Não havia nada de errado comigo fisicamente. O médico sugeriu que talvez fosse estresse, que eu procurasse relaxar mais, talvez fazer algumas atividades prazerosas para aliviar a tensão, mas eu sabia que não era estresse comum. Havia algo diferente acontecendo comigo, algo que eu não conseguia explicar. Foi nessa época que comecei a prestar mais atenção nos detalhes ao meu redor. Não de propósito, mas como se meu instinto estivesse tentando me proteger de alguma coisa. E quanto mais eu observava, mais coisas estranhas eu percebia. Pequenas inconsistências na história deles, olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam, gestos que pareciam íntimos demais para uma amizade comum. Mas mesmo assim, mesmo com todos esses sinais se acumulando na minha mente, eu ainda resistia à ideia de que algo realmente grave estava acontecendo. Era mais fácil acreditar que eu estava imaginando coisas, que minha mente estava criando problemas onde não existiam. Afinal, eram as duas pessoas que eu mais amava no mundo. Como poderiam estar me traindo? A verdade é que ninguém quer acreditar que sua vida inteira é uma mentira. Ninguém quer descobrir que as pessoas em quem mais confia são exatamente aquelas que estão causando sua destruição. Então continuei fingindo que não via, que não sentia, que tudo estava bem. Continuei vivendo na minha bolha de ilusão, mesmo quando ela já estava começando a rachar por todos os lados. A descoberta que mudou tudo aconteceu numa terça-feira, dia 15 de dezembro. Era uma data que deveria ter sido comum, mais um dia igual aos outros, mas que se tornou o divisor de águas da minha existência. Lembro de cada detalhe daquele dia com uma clareza dolorosa, como se minha mente tivesse gravado cada segundo para me torturar pelo resto da vida. Naquela manhã, acordei me sentindo particularmente bem. Tinha dormido a noite toda sem interrupções, o que não acontecia há semanas. Roberto havia saído cedo para uma reunião importante com um cliente novo. E eu estava animada porque finalmente conseguiria fazer aquela limpeza geral na casa que vinha adiando há tempos. Depois do café da manhã, comecei a arrumar nosso quarto. Estava trocando os lençóis quando decidi também limpar embaixo da cama, um lugar que sempre deixava para depois. Foi quando minha mão tocou em algo estranho, algo que não deveria estar ali. Era um frasco pequeno, de vidro escuro, escondido bem no fundo,
próximo à cabeceira do lado do Roberto. Puxei o frasco e senti meu coração disparar quando li o rótulo. Era um medicamento para insônia, um sonífero forte, com o nome do Roberto na receita. A data da compra era de 2 meses atrás. Fiquei ali parada, segurando aquele frasco, tentando entender por que meu marido esconderia remédios para dormir embaixo da nossa cama. Roberto nunca havia tido problemas de insônia. Pelo contrário, sempre foi de dormir facilmente e profundamente. E por que esconder? Se precisasse de medicação, por que não me contar? Abri o frasco e vi que estava quase vazio. Quase todas as cápsulas haviam sido usadas, mas quando? Eu dormia ao lado dele todas as noites e nunca o vi tomando remédio algum. Um pensamento terrível começou a se formar na minha mente, mas eu me recusei a aceitá-lo. Era impossível. Roberto jamais faria uma coisa dessas comigo. Guardei o frasco no mesmo lugar onde encontrei e tentei continuar com a limpeza, mas minha cabeça não parava de trabalhar, conectando pontos que eu não queria conectar, as sonolências estranhas, o fato de eu sempre adormecer profundamente depois do almoço, justo quando Roberto chegava em casa mais cedo, a forma como eu acordava, grogue, desorientada, sem lembrar direito de como havia chegado até o sofá ou a cama, e sempre, Cristina estava lá quando eu despertava. Não, era paranoia minha. Estava vendo coisas onde não existiam. Roberto me amava. Cristina era minha melhor amiga. Eram pessoas incapazes de me machucar dessa forma. Mas o frasco de remédio estava lá, real, inegável, com o nome dele na receita. Decidi que precisava de uma explicação. Quando Roberto chegasse, eu perguntaria diretamente sobre o medicamento. Com certeza, havia uma explicação lógica para tudo. Talvez fosse para algum cliente idoso que ele atendia. Talvez fosse para o sogro dele, que às vezes reclamava de insônia. Tinha que haver uma explicação inocente, mas conforme o dia passou, fui ficando cada vez mais ansiosa. Não conseguia me concentrar em mais nada. Fiquei observando o relógio, esperando a hora do almoço, esperando Roberto chegar. Quando finalmente o ouvi chegando, meu coração estava batendo tão forte que achei que ele poderia ouvir. "Oi, amor", ele disse, me beijando na testa como sempre. "Como foi sua manhã?" Havia algo no jeito dele, uma tensão quase imperceptível, como se ele também estivesse nervoso com alguma coisa. Ou talvez fosse impressão minha, porque eu estava tão alterada que qualquer coisa me parecia suspeita. Almoçamos normalmente, conversando sobre trivialidades. Roberto comentou sobre o trabalho, eu falei sobre os planos para as férias escolares. Tudo parecia perfeitamente normal na superfície, mas eu sentia como se houvesse uma corrente elétrica passando pelo ar, uma tensão invisível que deixava cada palavra carregada de significado oculto. Depois do almoço, Roberto foi tomar banho. Era ali que eu sempre começava a sentir sono. Fiquei esperando a sonolência chegar, observando meus próprios sinais corporais com a atenção de um cientista. E ela veio, como sempre. Aquela sensação pesada nos olhos, aquele torpor que parecia vir de dentro dos meus ossos. Mas, desta vez, em vez de me entregar ao sono, forcei meus olhos a permanecerem abertos. Era uma luta física, como se meu corpo estivesse sendo puxado para baixo por uma força invisível. Senti minha cabeça pendendo para frente, meus músculos relaxando contra minha vontade. Era exatamente a sensação que eu tinha todos esses meses, mas agora eu entendia que não era natural. Consegui me manter consciente, fingindo que havia adormecido. Ouvi Roberto saindo do banheiro, seus passos se aproximando da sala. Senti quando ele se inclinou sobre mim, sussurrando meu nome baixinho, para verificar se eu estava realmente dormindo. Mantive a respiração regular, os olhos fechados, cada músculo do meu corpo tenso, com o esforço de fingir inconsciência.
Ouvi Roberto pegando o telefone e discando um número. Sua voz estava baixa, mas consegui captar algumas palavras. Ela dormiu. Pode vir agora. Tem umas 2 horas. Meu sangue gelou nas veias. Ele estava chamando alguém, aproveitando que eu estava inconsciente. E eu já sabia quem era. 15 minutos depois, ouvi a chave na fechadura. Cristina entrou sem bater, como sempre fazia, mas desta vez não veio até a sala me cumprimentar. Ouvi sussurros na cozinha, risos abafados e depois o som dos dois subindo as escadas. Meu coração estava batendo tão forte que achei que eles poderiam ouvir, mas o remédio que Roberto havia colocado na minha comida estava fazendo efeito suficiente para manter meu corpo pesado e aparentemente adormecido. Esperei alguns minutos, lutando contra o torpor que insistia em me puxar para a inconsciência. Depois, com movimentos lentos e cuidadosos, levantei do sofá. Minhas pernas estavam bambas, minha visão ligeiramente turva, mas a adrenalina do que eu estava descobrindo me dava força suficiente para continuar. Subi as escadas devagar, pisando nas partes dos degraus que eu sabia que não faziam barulho. A porta do nosso quarto estava entreaberta e o que vi ali destruiu completamente o mundo que eu conhecia há 38 anos. Roberto e Cristina estavam na minha cama, na cama que eu dividia com ele todas as noites, fazendo amor com uma intimidade que falava de anos de prática, de uma relação muito mais profunda do que uma simples aventura. Não era apenas sexo, era carinho, cumplicidade, amor. O amor que eu pensava que ele sentia por mim estava sendo derramado sobre ela, na minha própria cama, enquanto eu jazia drogada no andar de baixo. Fiquei ali parada, observando, enquanto meu mundo desabava ao meu redor. Vi como ele tocava o cabelo dela com a mesma ternura que um dia usou comigo. Ouvi como ela sussurrava o nome dele com uma paixão que eu reconhecia, porque era assim que eu costumava sussurrar também. Vi como eles se encaixavam perfeitamente, como se fossem 2 pedaços de um quebra-cabeça que finalmente havia se completado. Te amo, ouvi Roberto dizer para ela. Palavras que há meses não dizia mais para mim. Quando vamos contar para ela? Cristina respondeu algo que não consegui ouvir completamente. Captei fragmento. Não suporto mais essa farsa. Coitada da Maria Helena. Mas ela não vai entender. Coitada da Maria Helena. Minha melhor amiga tinha pena de mim enquanto transava com meu marido na minha cama, usando minha própria casa como motel para o affair dele. E Roberto, o homem com quem eu havia construído uma vida inteira, estava planejando como me contar que não me amava mais, que havia anos me traía da forma mais cruel possível. O efeito do remédio estava ficando mais forte, e eu sabia que, se não saísse dali imediatamente, iria desabar no chão e ser descoberta. Com o mesmo cuidado com que havia subido, desci as escadas e voltei para o sofá. Desta vez me deixei cair na inconsciência, mas não antes de ouvir Cristina perguntando se o remédio não estava sendo forte demais, se não podia me fazer mal. É só para ela dormir. Roberto respondeu. O médico disse que a dosagem é segura. É melhor assim. Ela fica descansando enquanto... O resto da frase se perdeu quando a escuridão finalmente me engoliu. Quando acordei, era quase noite. Roberto estava sentado na poltrona ao lado do sofá, lendo o jornal como se fosse apenas mais um dia comum. Cristina estava na cozinha, preparando café, cantarolando baixinho, como sempre fazia. A cena era perfeitamente doméstica, perfeitamente normal, perfeitamente falsa. Oi, dorminhoca, Cristina disse quando me viu acordando. Você dormiu tanto hoje? Estava precisando mesmo descansar. Seu sorriso era o mesmo de sempre, carinhoso e preocupado, mas agora eu via a falsidade por trás dele. Como ela conseguia me olhar nos olhos depois do que havia feito? Roberto se aproximou e beijou minha testa. Como você está se sentindo, amor? Estava preocupado, você dormiu mais de 4 horas. A preocupação na voz dele parecia genuína, e por um momento absurdo me perguntei se não havia imaginado tudo,
se o remédio não havia me feito ter alucinações. Mas eu sabia que não. Cada detalhe estava gravado na minha memória com uma clareza dolorosa. O jeito como ela gemia o nome dele, a forma como ele acariciava o cabelo dela, as palavras de amor que não eram mais para mim, a conversa sobre quando me contariam a verdade, o cheiro deles dois misturado nos lençóis da minha cama. Estou bem, consegui dizer, minha voz saindo mais rouca do que eu gostaria. Só um pouco tonta ainda. Cristina trouxe um copo de água e se sentou ao meu lado no sofá, com aquela proximidade carinhosa que antes me aquecia o coração e agora me fazia sentir nojo. Você precisa ir ao médico de novo, ela disse segurando minha mão. Não é normal ter essas crises de sono, pode ser algo sério. A ironia da situação era tão absurda que por um momento pensei em rir. Ela estava fingindo preocupação com uma condição que ela mesma ajudava a causar. Roberto concordou. Disse que no dia seguinte mesmo marcaria uma consulta para mim. Ficaram ali, os dois, representando o papel de marido e melhor amiga preocupados, enquanto eu lutava para não explodir, para não gritar, para não perguntar como eles conseguiam ser tão cínicos, tão cruéis. A noite passou numa lentidão torturante. Jantamos os três juntos, como sempre fazíamos. Eles conversaram sobre trivialidades, riram de piadas bobas, agiram como se fossem apenas duas pessoas inocentes, cuidando de uma amiga doente. Eu participei da conversa no automático, respondendo quando necessário, sorrindo quando esperado, mas por dentro estava despedaçada. Quando Cristina finalmente foi embora, Roberto e eu subimos para o quarto. Ele se deitou na cama onde horas antes havia feito amor com minha melhor amiga e começou a roncar suavemente como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei acordada a noite toda, olhando para o teto, tentando processar a dimensão da traição que eu havia descoberto. Não era apenas uma aventura. Era uma relação construída nas costas da minha inconsciente, literalmente. Eles haviam transformado minha própria casa no cenário da minha humilhação. Haviam usado minha confiança, meu amor, minha hospitalidade para criar o ambiente perfeito para a traição. E o pior de tudo, haviam me drogado para poder fazer isso. Durante quantos meses eles vinham fazendo isso? Quantas vezes eu havia acordado grogue e desorientada, sem saber que momentos antes eles estavam na minha cama, rindo de mim, sentindo pena de mim, planejando como se livrar de mim. Quantas vezes Cristina me abraçou com o cheiro do meu marido ainda na pele dela. A manhã chegou sem que eu tivesse dormido um minuto sequer. Roberto acordou disposto, tomou seu café da manhã normal, beijou minha testa como sempre e saiu para trabalhar. Cristina apareceu na hora habitual, por volta das 3 da tarde, trazendo um bolo que havia feito especialmente para mim. Desta vez eu estava preparada. Não comi nada que pudesse ter sido manipulado. Fingi que estava sem apetite, que ainda me sentia mal por causa do sono excessivo do dia anterior. Cristina se mostrou preocupada, insistiu para eu comer alguma coisa, mas eu recusei educadamente. Ficamos conversando na sala como sempre fazia. Ela me contou sobre o filme que havia assistido na noite anterior, sobre uma discussão boba que teve com o marido, sobre os planos para o Natal que se aproximava. Eu a ouvia fingindo interesse, mas observando cada microexpressão, cada gesto, procurando sinais da culpa que ela deveria estar sentindo. Mas não havia culpa. Havia apenas a mesma Cristina de sempre, carinhosa, atenciosa, interessada na minha vida. Como ela conseguia fazer isso? Como conseguia sentar ali, segurando minha mão, perguntando sobre minha saúde, sabendo exatamente o que estava me deixando doente? Quando Roberto chegou em casa, observei a interação entre eles com novos olhos. Vi os olhares rápidos que trocavam quando pensavam que eu não estava vendo.
Vi como a mão dele roçava na dela quando pegavam o mesmo objeto. Vi como eles se posicionavam sempre próximos um do outro, mas nunca de forma óbvia demais. Era uma dança coreografada pela experiência, pelos meses ou anos de prática. Eles sabiam exatamente como agir na minha frente, como manter a fachada de normalidade enquanto viviam seu romance às minhas custas. E eu havia sido a plateia, ignorante dessa encenação macabra durante tempo demais. Naquela noite, quando fomos para a cama, Roberto tentou me abraçar, como sempre fazia, mas pela primeira vez em 38 anos de casamento, eu me afastei dele. Não estou me sentindo bem. Menti. Acho que é melhor dormirmos separados para eu não te passar nada. Ele pareceu surpreso com minha reação, mas não insistiu. Claro, amor, sua saúde é em primeiro lugar. Mais uma mentira carinhosa, mais uma demonstração de cuidado falso. Tudo na nossa vida havia se tornado uma representação. Um teatro cruel onde eu era a única que não sabia que estava representando. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Eu me sentia como se estivesse vivendo numa realidade paralela, onde tudo parecia normal na superfície, mas por baixo havia uma podridão que contaminava cada momento, cada gesto, cada palavra. Era como se eu tivesse descoberto que vivia numa casa construída sobre um precipício e que qualquer movimento em falso poderia me fazer despencar no abismo. Minha primeira reação foi de negação total. Durante 2 dias inteiros, tentei me convencer de que havia imaginado tudo, de que o remédio havia me causado alucinações, de que minha mente estressada havia criado uma situação que não existia. Procurei explicações alternativas para cada detalhe que havia visto. Talvez Roberto estivesse apenas consolando Cristina por algum problema no casamento dela. Talvez eu tivesse interpretado mal as palavras que ouvi. Talvez, mas a verdade tem uma forma cruel de se impor. Não importa o quanto tentemos fugir dela. Cada vez que olhava para Roberto tomando café da manhã, eu via suas mãos acariciando o cabelo de Cristina. Cada vez que ela chegava em casa com aquele sorriso carinhoso, eu ouvia sua voz, sussurrando o seu nome dele com paixão. Cada vez que eles interagiam na minha frente, eu percebia os sinais que antes passavam despercebidos. A realidade foi se cristalizando aos poucos, como uma fotografia sendo revelada no laboratório. Primeiro os contornos borrados, depois os detalhes mais nítidos, até que finalmente a imagem completa da minha humilhação ficou impossível de ignorar. Não era imaginação, não era paranoia, era real, dolorosamente real. Durante uma semana, vivi num estado de choque silencioso. Continuei desempenhando meu papel de esposa dedicada e melhor amiga, mas por dentro eu estava morrendo um pouquinho a cada dia. Era como se uma parte de mim tivesse sido arrancada violentamente, deixando uma ferida aberta que sangrava constantemente sem que ninguém pudesse ver. As noites eram as piores. Roberto dormia tranquilamente ao meu lado, às vezes até roncando, enquanto eu ficava acordada observando seu rosto no escuro. O mesmo rosto que eu havia beijado milhares de vezes, que havia me olhado com amor durante décadas, que havia prometido fidelidade diante do altar. Agora eu via apenas um estranho, alguém capaz de uma crueldade que eu jamais imaginara possível. Cristina continuava aparecendo todos os dias como sempre fez. Trazia bolos, flores do jardim dela, histórias engraçadas para me animar. Perguntava sobre minha saúde com aquela preocupação genuína que me enganara por tanto tempo. E eu tinha que sorrir, que agradecer, que fingir que seu carinho significava alguma coisa para mim, quando na verdade cada gesto dela era como sal sendo jogado numa ferida aberta. O que mais me doía não era nem a traição em si, mas a forma como ela havia sido construída. Eles haviam usado minha própria bondade, minha hospitalidade, minha confiança
para criar o cenário perfeito para me trair. Haviam transformado minha casa num palco para minha humilhação. E o pior de tudo, haviam me drogado, violado minha consciência, meu direito de saber o que estava acontecendo na minha própria vida. Durante aquela semana de agonia silenciosa, passei por todos os estágios do luto. Raiva que me deixava tremendo, barganha desesperada com um Deus que parecia ter me abandonado, tristeza tão profunda que às vezes mal conseguia respirar. Havia momentos em que sentia vontade de gritar, de quebrar tudo, de confrontá-los com a verdade na cara, e outros momentos em que queria apenas desaparecer, sumir da face da terra para não ter que lidar com aquela dor. Mas foi durante uma dessas noites insones que comecei a sentir algo diferente crescendo dentro de mim. Uma força que eu não sabia que possuía, uma determinação que vinha de um lugar muito profundo da minha alma. Eu não ia deixar que eles continuassem me fazendo de idiota. Não ia permitir que minha vida inteira fosse reduzida a uma mentira. Não ia morrer de vergonha e autocomiseração. Comecei a fazer planos. Primeiro, precisava de provas concretas do que estava acontecendo. Não bastava ter visto uma vez. Eu precisava de evidências que comprovassem a traição de forma irrefutável. Segundo, precisava decidir o que fazer com essas informações. Como confrontá-los, quando, onde e, principalmente, o que eu queria para o meu futuro depois que tudo viesse à tona. A oportunidade chegou numa quinta-feira. Roberto disse que teria uma reunião que se estenderia até tarde e que talvez não voltasse para almoçar. Era exatamente o tipo de desculpa que ele vinha usando ultimamente, e eu sabia que significava uma coisa só. Ele estava planejando passar a tarde com Cristina. Fingi que acreditei na história dele, dei um beijinho de despedida como sempre fazia e comecei a preparar meu próprio plano. Quando Cristina chegasse, eu me faria de sonolenta como sempre, mas desta vez estaria completamente consciente e com o celular preparado para gravar tudo. Ela apareceu pontualmente às 3 horas, trazendo um pudim que havia sobrado do almoço dela. Conversamos por alguns minutos sobre coisas banais e depois comecei a fingir que estava sentindo sono. Acho que vou descansar um pouquinho, murmurei, me acomodando no sofá. Claro, querida, ela disse, me cobrindo com a manta. Vou ficar aqui, fazendo companhia para você. Mas assim que fechei os olhos, ouvi ela pegando o telefone e sussurrando. Roberto, ela dormiu. Pode vir. Meu coração disparou, mas forcei minha respiração a permanecer regular. 15 minutos depois, ouvi a chave na fechadura e os passos familiares do Roberto. Desta vez, porém, eu estava preparada. Tinha escondido meu celular embaixo da almofada, com o gravador ligado, capturando cada som, cada palavra. Ouvi os dois se beijando ali mesmo na sala, a poucos metros de onde eu estava fingindo dormir. Ouvi Cristina sussurrando como havia sentido saudades dele. Ouvi Roberto respondendo que também não aguentava mais ter que fingir indiferença. Ouvi quando ela perguntou se eu não poderia acordar e a resposta dele gelou meu sangue. Hoje botei um pouco mais do remédio no suco dela. Vai dormir pelo menos 3 horas. Eles subiram para o quarto e eu fiquei ali, gravando cada som que vinha de cima. Não eram apenas os ruídos da traição física, mas as palavras de amor que eles trocavam, os planos que faziam para o futuro, as discussões sobre quando e como terminar comigo. Era material suficiente para destruir qualquer defesa que eles pudessem tentar construir. Quando finalmente desceram, mais de 2 horas depois, eu estava no mesmo lugar, aparentemente dormindo profundamente. Ouvi Cristina comentando como eu estava parecendo mais cansada ultimamente, e Roberto respondendo que talvez fosse melhor aumentar um pouco mais a dose do remédio, só para ter certeza de que ela não acorda no meio. Eles se despediram com beijos e carinhos,
marcando o próximo encontro para a semana seguinte. Cristina saiu e Roberto ficou lendo o jornal na poltrona até eu acordar, como sempre fazia, representando o papel do marido dedicado que cuidava de mim enquanto eu descansava. Naquela noite, com as provas gravadas no meu celular, finalmente tomei uma decisão. Não ia confrontá-los imediatamente. Não ia fazer escândalo nem drama. Ia planejar minha saída dessa situação da forma mais inteligente possível, protegendo meus direitos e minha dignidade. Procurei um advogado especialista em divórcio numa cidade vizinha para evitar comentários na nossa comunidade. Dr. Marcelo era um homem sério, com mais de 20 anos de experiência, e quando ouviu minha história e as gravações, balançou a cabeça com indignação. Nunca vi uma situação tão vil, ele disse. Drogar a esposa para ter relações com a amante na casa do casal é crime, além de ser motivo mais do que suficiente para um divórcio litigioso. Começamos a trabalhar juntos na estratégia. Primeiro, eu abriria uma conta bancária em meu nome e começaria a transferir discretamente parte dos nossos bens em comum. Segundo, documentaríamos todos os bens do casal para garantir que eu recebesse o que tinha direito. Terceiro, no momento certo, entregaríamos as provas e pediríamos o divórcio com base na traição comprovada. A senhora tem direito a, pelo menos, metade de tudo, Dr. Marcelo explicou. E, considerando a forma cruel como foi traída, o juiz certamente será favorável aos seus interesses. Eles não vão poder negar as evidências que temos. Durante as 2 semanas seguintes, agi como uma espiã na minha própria vida. Fotografei documentos importantes, fiz uma lista de todos os bens, copiei extratos bancários. Roberto e Cristina continuaram sua rotina de encontros, completamente alheios ao fato de que eu estava preparando minha vingança. Eles haviam se tornado tão confiantes, tão descuidados, que às vezes até se esqueciam de fingir completa indiferença um pelo outro na minha frente. Vi Roberto acariciando discretamente a mão dela enquanto passávamos café. Vi Cristina ajeitando a gola da camisa dele com uma intimidade que ia muito além da amizade. Eram pequenos deslizes que confirmavam o quanto eles estavam confortáveis com a situação. A gota d'água veio numa sexta-feira à noite. Estávamos os 3 jantando e Cristina comentou casualmente que estava pensando em se separar do marido. Não estou mais feliz no meu casamento, ela disse, me olhando com aqueles olhos cheios de falsa sinceridade. Às vezes, a gente precisa ter coragem de recomeçar, não é, Maria Helena? Roberto concordou imediatamente, dizendo que ela merecia ser feliz, que não deveria desperdiçar sua vida num relacionamento sem amor. A hipocrisia da situação era tão absurda que por um momento pensei em rir. Eles estavam planejando o futuro deles juntos, bem na minha frente, usando a desculpa de que Cristina merecia ser feliz para justificar o que estavam fazendo comigo. E depois que você se separar, o que pretende fazer? Perguntei, testando até onde ela estava disposta a ir com a encenação. Ah, não sei, ela respondeu, trocando um olhar rápido com Roberto. Talvez viaje um pouco, conheça pessoas novas. A vida é muito curta para desperdiçarmos com pessoas erradas. Naquela noite, tomei a decisão final. Na segunda-feira seguinte, colocaria meu plano em ação. Não aguentava mais um dia sequer daquela farsa, daquela humilhação cotidiana, daquela sensação de estar vivendo numa mentira construída por 2 pessoas que eu amara mais do que a mim mesma. No domingo, arrumei uma mala pequena com algumas roupas e documentos importantes e deixei na casa de uma prima que morava em outra cidade. Dr. Marcelo havia me aconselhado a sair de casa antes do confronto, para evitar qualquer situação desconfortável ou até perigosa. Na segunda-feira, fingi que estava indo trabalhar normalmente, mas em vez disso fui direto para o escritório do advogado. Ele já
Havia preparado todos os papéis do divórcio e, juntos, revisamos nossa estratégia uma última vez. A senhora tem certeza de que quer fazer isso hoje? Ele perguntou. Uma vez que entregarmos esses documentos, não há volta. Doutor, eu respondi, sentindo uma tranquilidade que não sentia há semanas. Eu deveria ter feito isso há muito tempo. Eles me tiraram o direito de viver minha própria vida conscientemente. Agora é a minha vez de tomar uma decisão. Às 2 da tarde, doutor, Marcelo e eu chegamos à minha casa. Roberto estava almoçando e Cristina, como sempre, estava na cozinha, lavando a louça como se fosse a dona da casa. A expressão de surpresa no rosto dos dois quando me viram entrando com um estranho de terno foi impagável. Roberto, Cristina, eu disse, minha voz saindo firme e clara. Quero que conheçam o doutor Marcelo, meu advogado. Ele tem alguns documentos para vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o rosto de Roberto empalidecer, vi Cristina largar o prato que estava secando. Dr. Marcelo se apresentou educadamente e entregou os papéis de divórcio para Roberto e uma notificação de quebra de sigilo sigiloso para Cristina. Eu sei de tudo, eu disse, tirando o celular do bolso. Tenho gravações, fotografias, documentos. Sei do remédio que você colocava na minha comida, Roberto. Sei dos encontros que vocês tinham na minha cama. Sei de cada mentira que contaram, de cada momento em que riram da minha cara. Roberto tentou negar, gaguejando explicações incoerentes, mas Cristina desabou numa cadeira e começou a chorar. Maria Helena, eu posso explicar, ela soluçou. As coisas não são como parecem. Como parecem? Eu perguntei, sentindo uma raiva fria subindo pela minha espinha. Parecem que vocês me drogaram para poder transar na minha cama. Parecem que vocês usaram minha casa como motel. Parecem que vocês passaram anos rindo de mim pelas minhas costas. É exatamente o que parece, Cristina. Roberto tentou se aproximar, mas Dr. Marcelo o impediu. Senhor Roberto, aconselho que procure um advogado. Temos provas suficientes para um processo criminal além do divórcio. Maria Helena, por favor, Roberto implorou. Podemos conversar, podemos resolver isso. Resolver? Eu ri, mas era um riso amargo, sem alegria. Resolver seria vocês terem tido a decência de me contar a verdade antes de transformarem minha vida numa mentira. Resolver seria vocês não terem me drogado como se eu fosse um animal. Agora só resta aceitar as consequências. Peguei algumas roupas e objetos pessoais sob o olhar atônito dos dois. Antes de sair, me virei para eles uma última vez. Vocês conseguiram o que queriam. Agora podem ficar juntos, sem precisar me enganar. Mas lembrem-se, um relacionamento que começa com traição e mentira raramente termina bem. Saí daquela casa pela última vez, sentindo um misto de tristeza e alívio. Tristeza pelo fim de 38 anos de casamento, pelas ilusões perdidas, pela confiança destruída. Mas também alívio por não ter que fingir mais, por não ter que viver na mentira, por finalmente ter recuperado o controle da minha própria vida. O processo de divórcio demorou 6 meses para ser concluído. Como o Dr. Marcelo havia previsto, o juiz foi favorável aos meus interesses. Recebi metade de todos os bens do casal, incluindo a casa que eu tanto amara. Roberto teve que pagar uma indenização por danos morais, e o caso do remédio foi encaminhado para a esfera criminal. Cristina se separou do marido 2 semanas depois do nosso confronto, exatamente como havia planejado. Ela e Roberto assumiram o relacionamento publicamente, causando um escândalo na nossa pequena cidade. Muitos vizinhos e conhecidos vieram me procurar chocados com a situação, oferecendo apoio e solidariedade. No início, foi difícil lidar com os olhares de pena, com os comentários sussurrados, com a sensação de que toda a cidade estava falando sobre minha vida. Mas, aos poucos, percebi que a maioria das pessoas me admirava pela coragem de não aceitar a situação,
de ter lutado pelos meus direitos, de ter recomeçado mesmo com mais de 60 anos. Vendi a casa e me mudei para uma cidade maior, onde consegui um emprego numa escola particular. Era uma oportunidade de recomeçar longe de todos aqueles que me conheciam apenas como a mulher traída. Aqui, eu sou simplesmente Maria Helena, professora aposentada que decidiu voltar ao trabalho, mulher independente que constrói sua própria felicidade. Hoje, 2 anos depois, posso dizer que sou mais feliz do que era naqueles últimos anos de casamento. Descobri que sou mais forte do que imaginava, que posso viver sozinha sem medo, que minha felicidade não depende da aprovação ou da companhia de outras pessoas. Fiz amigos novos, verdadeiros desta vez, retomei hobbies que havia abandonado, viajei para lugares que sempre quis conhecer. Roberto e Cristina continuam juntos, mas, pelos comentários que chegam até mim através de conhecidos em comum, o relacionamento deles não é o paraíso que imaginava. A culpa, a pressão social, as brigas constantes sobre o passado estão cobrando seu preço. Como eu disse no dia que os confrontei, relacionamentos que começam com traição raramente terminam bem. Não sinto mais raiva dele. A raiva foi substituída por uma espécie de indiferença, como se fossem duas pessoas que eu conhecia há muito tempo, mas que não fazem mais parte da minha história. Às vezes até sinto pena, principalmente da Cristina, que perdeu não apenas uma amizade verdadeira, mas também a chance de construir um relacionamento honesto com alguém. Se há uma lição que quero deixar para vocês que estão me ouvindo, especialmente para as mulheres da minha idade, é esta: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para escolher a verdade mesmo quando ela dói mais do que a mentira confortável. Eu poderia ter continuado fingindo que não sabia, vivendo na ilusão, aceitando as migalhas de afeto que Roberto ainda me oferecia. Poderia ter me conformado com a situação, como muitas mulheres fazem, pensando que na minha idade não havia mais tempo para mudança. Mas escolhi a dignidade, escolhi a verdade, escolhi me defender. E vocês sabem o que descobri? Que sou muito mais forte do que eu mesma acreditava, que posso ser feliz sozinha, que mereço respeito e honestidade, não importa a minha idade, que ainda tenho muita vida pela frente e que essa vida vai ser vivida nos meus próprios termos. A vocês que estão passando por situações parecidas, que desconfiam de traições, que se sentem desrespeitadas nos seus relacionamentos, meu conselho é: confiem na intuição de você. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Não tenham medo de investigar, de questionar, de exigir a verdade. E se descobrirem que suas suspeitas estão certas, não tenham medo de agir. A vida é muito preciosa para ser desperdiçada com pessoas que não nos valorizam. Nunca é tarde para ser feliz de verdade, para viver com dignidade, para escrever um novo capítulo na nossa história. Obrigada por me ouvirem até aqui. Espero que minha história possa ajudar alguém que esteja passando por uma situação semelhante. Lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam e merecem muito mais do que migalhas de amor. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima.